Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Adilson Geltner, criador do curso que te ensina a conquistar o maior cliente da sua cidade. Certamente alguns já me conhecem, mas muitos outros não. Para você que estamos tendo o primeiro contato, prazer em conhecê-lo. Vamos juntos aprender e a superar dificuldades. Fazendo esse vídeo para trazer algumas dicas aonde o nosso intuito, nosso objetivo maior é ajudar o empreendedor brasileiro, principalmente o comerciante que passa por momentos tão difíceis nesse momento de pandemia e com tantas restrições. Eu sei, você sabe, vendas é o negócio do comércio. Eu não sei falar exclusivamente do seu negócio, porque nesse momento falo para vários segmentos, né? Os que me ouvem, cada um com um segmento diferente, e eu não sei o volume das suas vendas, como está o seu caixa, a situação da sua empresa, mas uma coisa eu sei: o último ano, o ano de 2020, e estamos já vivendo o ano de 2021, e as dificuldades estão aí. Nós imaginávamos que ao findar o 2020, nós teríamos um ano novo, um ano de 2021, sem essa pandemia, com essa crise no passado. Mas infelizmente, não sei qual o estado que você está, mas eu estou no Espírito Santo, e o Espírito Santo passa novamente por essa quarentena, onde vários segmentos não estão podendo estar com as suas portas abertas e fazer aquilo que é o nosso destino, né? Vender. Sem poder vender, nós estamos correndo um grande perigo. Comércio que não vende, obviamente não fatura e dificilmente conseguirá cumprir com seus compromissos. Aqueles que estão há anos no mercado, aqueles que estão estruturados, tem uma gordura, né, para queimar, uma reserva, ainda estão um pouco mais tranquilos, vamos dizer assim. Mas um ano de pandemia, não sei até quando você poderá suportar. E uma coisa nós temos certeza: aquelas empresas que fecharem as portas, as sequelas ficarão. Famílias perderão seus empregos, empresários, alguns perderão seus investimentos, talvez recursos de uma vida, não sei se herança, não sei se muito trabalho, muita economia, mas de uma coisa eu sei: é sacrifício, é dinheiro suado, é dinheiro honesto, e perder não só o dinheiro, mas o empresário que fecha as portas, ele deixa de dar a contribuição tão importante, tão necessária para fazermos uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. O sonho do brasileiro é que o nosso país se torne um país de primeiro mundo, com educação de qualidade, com muito trabalho, bem remunerados, com segurança, com saúde, infraestrutura, mas tudo isso parece, nesse momento, ficar em segundo plano.
Pois bem, eu tenho uma experiência como empresário. Eu fui para o comércio, eu ainda era menino, 12 anos, trabalhei no supermercado, depois trabalhei no supermercado maior, num posto de gasolina, por muitos anos, né? Tenho a minha empresa e aqueles que me conhecem pessoalmente sabem da minha história. Também com uma boa experiência no setor público, já há 8 para 9 anos atuando nessa área. E ao longo dessa caminhada, nós aprendemos algumas coisas. E é esse nosso aprendizado que entendo ser útil para esse momento. E gostaria de compartilhar com vocês. Eu acredito que nunca vai haver, em lugar nenhum do mundo, uma cidade desenvolvida, um estado, um país bom, se o comércio não caminhar junto, rumo a esse desenvolvimento. Eu defendo a ideia de que o comércio local, vou colocar aqui, talvez em 90% das cidades, ela é a principal fonte econômica, porque se somarmos todos os comércios, MEI, ME, EPP e grandes empresas, nesse montante, as pequenas empresas, elas são responsáveis por 60% aproximadamente de todos os postos de trabalho legalizados. Então, quando nós perdemos uma empresa, é como se nós, comparando a cidade, né, ou o estado ou o país, a um corpo humano, uma empresa é parte desse corpo. Por menor que ela seja, pode ser uma unha do seu dedo mínimo, ela trará dor e deixará uma sequela. Então eu acredito muito que nós devemos proteger todas as nossas empresas, pois sem elas o problema fica muito maior, talvez irreversível. Então é nesse sentido que nós queremos bater esse papo e tentar mostrar um caminho que eu acredito que pode contribuir, quem sabe, salvar a sua empresa. Eu defendo que todas as cidades, sem exceção, têm um mega cliente, o maior cliente da cidade. É sobre esse cliente que eu quero falar. O cliente que eu quero mostrar para você, esse cliente está aí na sua cidade, está aí. Muitas vezes, seu vizinho, muito próximo. Em alguns casos, você consegue atravessar a rua e já está com esse cliente. Em alguns casos, são alguns minutos a pé. Em alguns casos, alguns minutos de carro. Dificilmente você gastará meia hora ou uma hora de carro para chegar a esse cliente, pois eu afirmo que ele está na sua cidade. Esse cliente é o governo, é a prefeitura da sua cidade. O governo, de forma geral, tanto municipal quanto estadual e federal, são os maiores clientes do país. O maior cliente do país é o próprio país, é o governo. Pois bem, aí na sua cidade,
o maior cliente é a prefeitura. Com uma observação que a Câmara de Vereadores também é um excelente cliente. E eu quero falar para você que, infelizmente, ainda há empresas, ainda há empresários que têm preconceitos em relação a esses clientes. E esse preconceito, essa falsa crença em falsas verdades, estão levando muitos empresários a rejeitarem negócios com esse cliente. Eu digo que isso é lamentável, porque eu posso afirmar para você que esse cliente é um cliente que compra muito, com crise ou sem crise, com chuva ou sem chuva, é verão ou é inverno, esse cliente está sempre comprando, e ele, quando compra, ele já tem o recurso garantido para fazer o pagamento. Então essa é uma grande oportunidade. Dificilmente, claro, obviamente, toda regra tem exceção. E Brasil afora, né, o país do jeitinho, nós não podemos negar isso. Há alguns casos, porém, casos isolados de esquemas. Mas mesmo onde existe esse jeitinho, esse esquema, vamos dizer assim, não é regra. É impossível em uma prefeitura onde o volume de compras é muito grande, é impossível, mesmo que haja a intenção, é impossível fraudar, é impossível ter cartas marcadas em todos os processos de compra. Então, por pior que seja, ainda é uma minoria. Mas eu acredito que a grande maioria dos processos de compras, eles são justos, transparentes, à luz da lei, dentro da regra. Alguns dizem que tem carta marcada. Como eu disse, não posso garantir que não. Mas posso garantir que se acontece, eu até acredito que acontece, mas é uma minoria. É como se nós disséssemos que andar de avião é perigoso só porque a televisão noticiou a queda de um avião sem nenhum sobrevivente. Nós não podemos deixar, de acreditar com evidência de que tem o seu risco, tem o seu perigo, mas que estatisticamente falando não justifica a nossa afirmativa de que esse meio de transporte é muito perigoso. Quando, na verdade, todos nós sabemos, embora tenha pessoas que têm medo de voar, esse meio de transporte, ele é seguro. Dessa forma, eu tento ilustrar, fazer aqui uma comparação e te convencer, empresário, que nesse momento de dificuldade, principalmente, vender para o setor público é um excelente negócio. É uma porta que se abre e que entrar por ela, aproveitar essa oportunidade, não cair nessas conversas fiadas, conversas irresponsáveis e não aproveitar essa oportunidade por causa dessas falsas crenças. Quero dar aqui uma pausa e contar uma pequena história para que sirva de incentivo, de encorajamento
para que você possa conseguir continuar sua missão sem fracassar. A história envolve dois personagens bíblicos, porém é uma história e ela não está relatada na Bíblia. Os dois personagens, Davi e Salomão. Nós conhecemos a história original, onde fala que Salomão é filho de Davi. E Salomão é apresentado na Bíblia como um homem sábio. Talvez, né, o rei mais sábio, né, dessa terra. A história é bem conhecida. Mas a parte que eu vou contar e que não está registrada na Bíblia é a seguinte. Conta-se que Salomão, ainda criança no palácio, cerca de 7 para 8 anos, ainda brincando, quando de repente ele percebe que um dos funcionários do rei estava inquieto e que andava de um lado por outro e aparentava muita preocupação. Salomão ficou observando por alguns momentos aquele comportamento, até que chamou aquele servo e perguntou a ele qual era o problema, o que estava acontecendo, qual era o motivo daquele desespero. E o servo então contou a história. Esse servo, esse funcionário, ele era um fabricante de joias a serviço do rei. E o rei Davi tinha encomendado um anel, e esse profissional joalheiro, então, ele precisava fabricar esse anel. Fabricar o anel não era a preocupação dele, pois ele era um profissional da área. E essa tarefa era aparentemente simples, pois era como pedir a uma cozinheira ou um cozinheiro para preparar um jantar. Mas o fato é que o rei tinha acrescentado a esse trabalho, a essa tarefa, uma parte extra. E o rei pediu o seguinte, que ele gravasse nesse anel uma frase, e que essa frase o pudesse ajudar, tanto em momentos bons, quanto em momentos difíceis. O rei preocupado, sabedor de que na vida há desafios, há momentos em que é preciso orientação e é preciso sabedoria para tomar a decisão certa, e o rei então buscava uma frase, onde essa frase pudesse sempre estar orientando-o, tanto em momentos difíceis quanto em momentos bons. E isso fazia com que aquele funcionário ficasse muito preocupado, pois era um pedido um pouco diferente, né, vamos dizer assim. E então, o rei Salomão, inclusive, herdaria, né, esse anel no futuro. Salomão chama-o e diz para ele: não se apavore, isso é muito fácil. E Salomão então deu àquele homem a frase que o rei usou em toda a sua vida e depois passou ao próprio Salomão. A frase gravada naquele anel era a seguinte: isso
também passará. Essa foi a frase. Isso também passará. Quero, com essa frase, te transmitir, nesse momento, uma esperança. Não se desespere, pois esse momento, ele passará. Tenho certeza que você, empresário, você que já tem uma caminhada, enfrentou lutas, desafios, e se fazer uma retrospectiva, se você voltar ao seu passado e fazer mentalmente o caminho vivido por você mesmo, você vai se lembrar de momentos difíceis e também de momentos bons, momentos alegres. Pois hoje eu posso afirmar com 100% de garantia que esses momentos, tanto os difíceis como aqueles prazerosos, hoje são passados. É apenas história, pois eu te digo agora que no futuro, esse momento de dificuldade será contado aos netos, aos filhos, aos netos, aqueles que virão, as novas gerações. Nós chegamos até aqui. Se o mundo se encontra no momento que está, eu não tenho dúvida que momentos de glória foram vividos, muitas vitórias, mas é certeza que muita dificuldade, muito obstáculo também foram enfrentados para que nós pudéssemos chegar até aqui. Os nossos antepassados, verdadeiros heróis, também passaram momentos difíceis. E esse momento que nós estamos enfrentando, não tenha dúvida, ele passará. O que será de nós quando esse momento for passado? Essa talvez seja a mais importante pergunta. Qual será a sua situação? Quando isso for passado, você estará mais forte ou mais fraco? Você será um vencedor, mais preparado, com mais experiência, em condição de ser agora um conselheiro, de contar quais foram as suas estratégias? Ou você terá mudado de ramo? Não sei. O que eu espero, com muita sinceridade, é que, nesse momento, nós sejamos fortes o suficiente, sábios o suficiente, corajosos o suficiente para enfrentarmos, mas não apenas para guerrearmos, mas para nos tornarmos vencedores. É como se fosse um processo de peneiramento. E aqueles que sobreviverem, tenho certeza, serão empresas muito fortes no futuro. E uma forma, talvez um antídoto. Eu sei que a receita é muito complicada. Eu sei que diferentes estratégias serão tomadas e todas elas são válidas para podermos sair dessa dificuldade vitoriosos. Mas a receita, o remédio, a oportunidade que eu te apresento hoje é essa oportunidade. Venda para o governo. Se você não se sente preparado suficiente
para vender para as 3 esferas do governo, municipal, estadual e federal, eu te aconselho a vender pelo menos para o governo municipal, para o governo local. Está aí pertinho de você, você sabe o endereço, talvez você conheça, tem até amizade, é fácil de conversar, de buscar uma informação, de entender um pouco desse processo. Nós estamos aqui para ajudar, mas todo o conhecimento, porque esse caminho que eu estou apresentando é um caminho possível, é um caminho real, mas não é fácil. Tem as suas complicações. E você precisa estar preparado. Então, qualquer caminho, qualquer informação de fonte correta, né, que você puder aproveitar e puder contribuir, é válido. Mas busque informações de fontes seguras. É um jogo aonde vence o mais preparado. Ok? Quero falar para você também que a Câmara Municipal aí na sua cidade também é um excelente comprador, um excelente cliente, e você também pode aproveitar essa oportunidade. Quero falar para você ainda que não é um conto de fada. Todas essas falsas crenças que são ditas, como é muito burocrático, é carta marcada, é margem pequena, é muito concorrido, tudo isso é muito relativo. E na maioria das vezes não é uma realidade. Eu vejo constantemente empresas que se especializaram, e eu falo isso com muita tranquilidade, há empresas que deixaram as suas atividades normais, né, daquela venda ao consumidor tradicional, e se especializaram em vender só para esse consumidor, só para esse cliente. E aí então, né, obviamente, essas empresas não vendem só para o governo municipal local, mas eles disputam vendas em vários municípios, né? E aí eu queria até aproveitar aqui e pegar um gancho aqui nessa oportunidade mais ampliada. Como é que é isso? É o seguinte, o Brasil ele tem uma realidade em que são milhares, né? Nós falamos em mais de 5.400 e alguma coisa, se eu não me engano, de municípios espalhados Brasil afora. E muitos desses municípios, mas um número muito grande deles, são municípios muito próximos uns dos outros. Eu costumo falar que num raio de 100 quilômetros, se você estiver aí na sua cidade e você for 50 quilômetros para norte ou para sul, para leste ou oeste, nesses 50 quilômetros você encontra no mínimo um município. Há casos em que num raio de 50 quilômetros você vai passar talvez 2 até 3 municípios. Numa média de 20 quilômetros, 25 quilômetros, 15 quilômetros, há regiões com municípios muito próximos, dentro dessa realidade que eu estou apresentando aqui a você. Eu, por exemplo, moro em uma cidade que eu posso contar rapidamente 8 municípios dentro aí de um raio de menos de 100 quilômetros. Nós temos esses municípios vizinhos. Então, a partir do momento em que você se sentir seguro, preparado
para vender aí para o governo local, você estará automaticamente preparado para vender para o município vizinho. Então agora você passa não só a aproveitar esse maior cliente da sua cidade, como você pode ter agora na sua carteira de cliente vários bons compradores, os maiores da redondeza, os maiores das cidades vizinhas. E se você conseguir fechar pelo menos um contrato por mês, e pode ser em municípios diferentes, você estará com faturamento, com vendas garantidas. Não sei o seu negócio, qual o seu segmento, qual o seu volume de venda, mas dentro de uma realidade que eu conheço, se você conseguir fazer isso que eu estou falando, eu tenho certeza, para muitos, você aumentará as suas vendas ou triplicará, talvez até em 10 vezes, o volume de venda que você tem com o seu cliente tradicional. Não precisando para isso abandonar o seu cliente tradicional. Você pode manter o seu comércio. Hoje eu tenho certeza, você tem mais tempo. Alguns comércios que estão trabalhando com portas fechadas, alguns comércios trabalhando com a atividade reduzida. Você tem tempo para descobrir, para encontrar um novo caminho, para abrir uma nova porta. E eu estou te dando essa dica valiosa, pois eu conheço empresas que estão já fazendo esse caminho, esse percurso, e estão, vamos colocar assim, tranquilamente. Estão conseguindo enfrentar esse momento de dificuldade com o pé no chão, sem desespero, sabendo que suas vendas estão garantidas e os seus boletos e os seus compromissos poderão ser cumpridos, porque o seu volume de venda não caiu, quiçá aumentou pela conquista desse novo cliente. Ok? Essa era a dica que nós queríamos te dar hoje. Espero que você saia desse vídeo motivado. E eu quero colocar para você que o significado da palavra motivação é motivo para a ação, e que você então agora busque trabalhar, tirar proveito dessa informação e tenha motivo para agir, bons negócios, que Deus abençoe o seu comércio, o seu segmento, e que você possa conseguir manter, né, os funcionários, os colaboradores aí que estão com você, porque você sabe, eles dependem do seu comércio e você depende das vendas. Então, que tudo dê certo, que o nosso município, né, o seu município, o meu estado, o seu, o nosso país, saia dessa crise e que ao sairmos você possa estar de pé. Grande abraço, estamos juntos. Se você gostou dessa dica, desse assunto, nos siga aí nas redes sociais, deixe seu comentário, suas dúvidas, sua sugestão, e nós estamos aqui dando a nossa contribuição, sendo parceiros, pois a nossa torcida é para um país cada vez melhor. E eu acredito que nunca é fora de cogitação uma cidade, um estado, um país melhor sem um comércio forte. Grande abraço.